Você já se perguntou como que é navegar em um veleiro durante toda a noite? Quando o sol se põe e a noite chega, é quando a aventura começa. A gente deixa de confiar 100% nos nossos olhos e passa a confiar mais nos nossos instrumentos. Nós estamos começando a nossa ida até Suva. A navegação, além de ser noturna, ela vai ser costeira e isso envolve vários riscos, principalmente aqui em Fiji, que é cercado de barreiras de corais, muita movimentação de barco, rede de pesca e a região que nós estamos indo tem um dos maiores portos do país. Então bora levantar a âncora e começar mais uma aventura com uma primeira parada em Suva. Tá zero vento hoje. A situação é a seguinte, nós estávamos prontos para sair. Estamos começando a nossa ida para o Laugar. Mas aí o que aconteceu? Os nossos amigos de Saúde Eterna quebrou alguma coisa, eu ainda não sei o que é direito, algum cabo do leme. Tá todo mundo com o dig pra cima, vieram pegar o Luciano aqui e o Ian tá doido com os peixes. Filhos, mas você quer pescar agora? A gente não vai poder comer esse peixe. Eu adoro entrar no mar assim, principalmente quando tem peixinhos. Né, filha? É. E você viu como... Não fica muito convidativo? Sim, olha esses pequenininhos. Aí eu gosto de mergulhar e ficar observando o comportamento dos peixinhos. Mas às vezes esse não tem. Olha lá vem o Luciano, ele vem ajoelhado porque ele não quer cair no mar. E aí, amor? Papai, fica de pé. Tá com medo de cair? Não quer cair no mar. E aí, gente? Problema resolvido? Não, quebrou o cabo da direção. Ah, cabo De aço estourou. Eu tô falando que é o cabo do leme, mas não é... Não, é da direção. O bom é que tem 2 pilotos automáticos que são ligados direto no leme. A gente vai seguir viagem só no piloto automático, sem a roda de leme, mas... E pra ancorar? E quando chegar lá pra ancorar? A gente reza. A gente reza. Beleza, o capitão foi devolvido para o barco. E aí, let's? Bora. Não podemos perder essa janela, zero vento para a Suva. Nós vamos aproveitar que não tem o contravento para avançar para leste. Normalmente essa região o vento é contra, são os alísios, Os né? alísios aqui vêm de leste e a gente quer ir para leste, que é o Gente, contrário. ele tá chorando porque ele queria pescar. Então a gente vai aproveitar que uma baixa pressão veio da Nova Zelândia, empurrou os ventos alísios, então zerou o vento aqui. Aproveitar para a gente andar 100 milhas para leste. Depois, numa outra oportunidade, a gente anda mais 150. Aí a gente chega em Laugar, que é o nosso destino. No motor, por conta que vai estar zero vento. Amanhã entra um vento sul que a gente pode velejar. Não é muito forte, mas vamos ver. Capaz de ainda dar para velejar metade do Não é caminho. muito forte, pode esperar que seja então. Porque ultimamente é assim. Hoje nossa travessia com uma comidinha que também a gente ama. Mexicana hoje, né, Lea? Tacos mexicanos. Gente, vende no Brasil esses taquinhos assim. Comprem. A dica é esquenta no forno ou numa frigideira para ficar bem crocante. Guacamole, franguinho desfiado, um queijinho ralado, um sour cream. Põe tudo dentro dessa conchinha e seja feliz. Nem fala, é sinal que tá aprovado. Dedo cruzado, a gente quer peixe fresco. Eu tô torcendo por um wahoo. Um mahi-mahi? Ou mahi-mahi, faz tempo que a gente não pega, ou o arru. Só pra... Peixe espada? Ele quer o Marlin, de novo não. Não, o Marlin não, Marlin não. O arru que a gente fala, no Brasil é a cavala. Ah, então tá. O oceano, Netuno, peixe grande não. Máximo 10 quilos tá bom. Mas você não vai pescar dois. Ah, nós vamos pescar 2? Olha aí, agora eu gostei. Ah, porque ele tá com a vara dele na água. Ainda não tá. Ele vai jogar a vara dele também. Olha lá, Léo. Olha a sua cria, Léo. Só quer saber de pescar agora. Ele tá viciado. Saiu de lá chorando.
Ele queria pôr ali. Até a gente pegar a vara dele e trazer pra cá. Agora chega de falar e vamos comer. Por enquanto estamos com o motor ligado, faz parte. Vim pegar o principal. Comida mexicana sem pimenta não dá. A jogatina vai começar. E quem é o melhor jogador de Monopoly do barco? Você, Léa, quem é? Ele ganha todas. Tá, ele sempre ganha. Ele sempre ganha, gente. É o maior ganhador, ele tá ganhando muito. 2, 3, 4. O quê? Enquanto eles jogam, eu vou fazer um bolo de cenoura. O segredo do bolo de cenoura é você pesar a cenoura. Não quer errar no bolo de cenoura? Pesa. Se os nossos vídeos já inspiraram você de alguma forma ou simplesmente fazem parte da sua rotina, considere fazer parte da Família Liberdade no Apoia-se. O apoio de cada membro da nossa comunidade nos ajuda a continuar navegando, produzindo novos vídeos e compartilhando essa aventura com vocês. E neste mês tem uma experiência muito especial. Nós vamos sortear um apoiador para passar uma semana inteira navegando com a gente. Banho tomado, agora é comer. Parece que o bolo tá, ó, tava com desejos e nem tô grávida. Vamos lá, criançada, vamos comer? Capitão bem servido. Aprovado. Melhor bolo de cenoura do mundo. Oh, travessia boa. É assim. É tranquila. Só porque eu falei começar umas ondinhas. Vamos ver à noite. O único problema é que, como a gente está fazendo uma navegação costeira, a navegação costeira a gente tem que ficar mais atenta. Ela é mais perigosa E uma mar do que aberta. uma oceânica. Oceânica, Porque tem mais risco de ter barquinho. Mar de pesca, né? Aqui em Fiji tem os rifes, Rede de pesca. rede de pesca. Então não vai ser uma noite que você consegue dar uma relaxadinha e acordar de tempo em tempo, igual numa travessia. Não. Tem que gente ficar vai de ter- olho, direto ligado. O nosso turno vai ter que ser divididinho certinho, acordados. Meu turno tá começando por aqui. São 7h30 passada. O Lu foi pôr as crianças para dormir. E eu fiquei aqui, ó, vim até de óculos, para enxergar melhor. Bom, estamos beirando a costa. Vou mostrar para vocês. O motor segue ligado. A vela está aberta, ajudando um pouquinho. Estamos andando 4,5. Deixa eu mostrar. Nós estamos aqui. Esse barquinho, ó, já tá mostrando para vocês. Saúde Eterna, Bruno e Roberto. E a gente tá beirando a costa, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chega aqui, ó, que nós vamos ter que prestar um pouquinho mais de atenção. O ano passado a gente fez esse mesmo trajeto em 2 dias. Então todas essas marcações que tem aqui, essa linhazinha rosa, meio roxinha, são as marcações já de onde a gente já navegou, né? Então nós dormimos aqui numa ilhazinha, nós dormimos aqui, ó, nessa ancoragem e depois seguimos. Dessa vez a gente deve passar aqui por cima da sequência aqui, ó, e segue até Suva, que é bem aqui, ó, nesse vucu-vucu aqui, que é cheio de coisa. Tem navio afundado, tem umas construções no meio do mar, meio do nada. A gente mostra pra vocês. Então é mais essa parte aqui, ó, campo minado. Mas essa parte que a gente vai ter que ficar atenta. E o restante do caminho
é ficar atento em barquinhos que aparecem, pescadores, rede de pesca, como nós já falamos. Ver se a gente não fica em rota de colisão com saúde eterna. Já pensou? E lá na frente, ó, tá a nossa luzinha de navegação. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha que boa que tá essa luzinha, gente. Temu, hein? Temu. Luzinha de navegação, ó. Foi da Temu. Lu achou lá baratinho. Meu, boa pra caramba. E ó que tomou água salgada na última travessia. E tá inteirona, meu. E ela é forte. Ela é bem forte, bem legal. Essa luz de navegação, ela é importante. Porque mostra o lado do barco, né? Que tá navegando. Então, quem vê a gente, por exemplo, de frente, sabe que nós estamos indo em direção dele pela posição da luz. Então, o vermelho é o lado de bombordo e o verde é o lado de boreste. E é assim que a gente consegue entender como que a embarcação tá vindo, né? Tipo, se ela tá vindo de frente ou se ela tá indo. Não sei se vocês vão me entender. Bombordo é o lado esquerdo, tá? Então, se a gente tá olhando para frente da embarcação, bombordo representa o lado esquerdo do barco. E a luz vermelha a gente lembra porque é do lado do coração. Enfim, aqui atrás a gente também tem. Tudo isso são luzes obrigatórias e de segurança também, né? Toda embarcação ela é obrigada a ter essas luzes de navegação. E é isso, sem muitas novidades por aqui. Agora o Luciano deve vir o quê? Meia-noite, talvez? Vamos ver, ele não se aguenta, gente, ele vem antes. Olha lá, gente, apareceu, assombração. Levei um puta susto. Que horas são, Luciano? 9h15. 9h15. Falou que não consegui dormir. O Marzinho acalmou, né? Alisou. Fiz um vídeo falando que Vim aqui conferir. achei que ele ia dormir até meia-noite. Pensei, tá cansado, vai dormir. Não dorme, gente. A pessoa não descansa. Não relaxa. Ó, vim deitar. Combinei de voltar pra lá 1h da manhã. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo dormir. Bom, agora são 2h da manhã. Vou lá chamar a Andrea. Entrou um ventinho. A gente tá com vela e motor. Ajudou um pouco, ganhou velocidade. Mas quando eu desligo o motor, não dá para velejar só com as velas. Então, estamos com motor e vela andando bem. E é isso, agora troca de turno. Vem a Andrea pra cá e eu vou dormir um pouquinho. Aqui no AIS, só um barco. Na nossa frente, que são nossos amigos. Saúde eterna. Passou um barco agora há pouco. Mas eu achei que ia estar mais movimentado. Não teve muito barco por enquanto durante a noite. Voltei pro meu turno, gente. Olha, tem uma lua. Eu tô aqui, ó, sentada no cockpit, de frente pra lua. Olha que coisa mais maravilhosa. Não tá cheia, quase cheia. Mas olha, ela tá iluminando todo o mar, gente. Tá a coisa mais linda. E nós estamos passando bem na região que tem, que eu falei que parece um campo minado, tem um monte de coisa. Então tem uma ilha dos dois lados, aliás, dos dois lados. A ilha principal de um lado e do outro lado uma outra ilha. Então é uma região que a gente precisa ficar atenta, né? E provavelmente tem mais trânsito de barco. Então tem que sempre estar olhando para frente.
procurando por alguma luzinha. Literalmente procurar por uma agulha no palheiro e ficar de olho ali no AIS, ficar de olho no radar, tá sempre de olho. É bem aquela regiãozinha, é o que eu falei, tem terra dos dois lados. Mas tá acabando já, tranquila. Que noite linda! O céu tá super estrelado. É uma pena que não dá pra filmar. Vim agora com o iPad, vou ter que assistir alguma coisa para conseguir ficar acordada. O bom que assim, como a gente tá navegando, costeando, a gente não fica sem internet. Não paga pela internet por giga, né, utilizado. A gente tem ela à vontade. Tem isso, gente. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre a Starlink. A Starlink, ela tem 2 planos. Quando você tá perto da costa, você pode usar ilimitado. Você paga um valor. No caso, eu nem lembro quanto que é. Não é tão barato, mas é o preço que se paga para ter uma internet ilimitada. E aí depois, durante a travessia, a gente paga por giga utilizado. Sai em média $2 mais ou menos o giga utilizado. Não, um pouco menos que $2. É entrar e sair, né? É entrar, responder mensagem de WhatsApp em travessinhas, né? Quando tá pagando pelo giga. Não dá pra ficar vendo Instagram, não dá pra ficar vendo nada. Aí eu vou, posto uma coisinha ou outra e saio. É bom. Não tem luz, a nossa luz foi levada pela água. A gente tinha uma luz aqui, super legal, que a gente tinha comprado na Nova Zelândia. Ainda bem que não pagamos caro. Quando a onda bateu, ela ficava aqui. Levou a nossa luz. A gente só percebeu depois. Quando precisa dela. Cadê a luz? Foi levada. Mas entrou um ventinho, ó. A gente estava andando a 4,5 e estamos andando a 5,5. Isso é bom, né? Ajuda um pouco o motor, gasta menos diesel. O diesel aqui também não é barato, tá? É uma ilha. Então não tem jeito. Essa parte de combustível, ela é cara. Então tanto o diesel quanto a gasolina, ela é bem carinha. Apesar que tá cara no geral, né? Aí no Brasil eu não faço ideia quanto que está. Eu vou pôr no vídeo o preço do diesel aqui. Deu uma aumentada boa aqui, comparada ao ano passado. Todo mundo tá falando. Depois a gente também vai se enfiar lá nas ilhas mais remotas. E aí não gasta com nada. É isso, gente. Depois eu volto com outro boletim noturno dessa pequena travessia costeando Fiji. Olha lá, gente, quando eu assumo o turno, o que que acontece? Eu vou levar bronca do capitão. O caminho é pra cá, ó. Vamos acertar isso, pelo amor de Deus, antes que ele acorde. Já arrumei, gente, já arrumei. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. Já começamos a ver as luzes da cidade grande. Primeira vez que eu fico num turno esse horário, gente. O capitão relaxou, dormiu. Que bom. Olha lá, apareceu. Falei que você conseguiu dormir. Primeira vez que eu faço um turno nesse horário. Dormi bem até. Gostoso. Agora o sol nascendo, estamos chegando já. Cidade daqui na frente. Qual o horário? Quase 6? 6 da manhã. Vou esperar clarear
Porque para entrar aqui, essa baía é cheia, É um campo é um minado. campo minado, cheio de barco e cheio de barco afundado. É assim, tem que estar claro para poder enxergar. Lembro que quando nós chegamos aqui foi até meio... Deu medo de entrar, né? Deu, eu lembro. Vamos ver. Será clarear pra gente entrar bem devagarinho. Falando sobre isso, amor, que não é só... É um porto, né? É o maior porto de Fiji, é aqui em Suva. Isso. Né? Tem um aqui, tem um em Lautoka, que é grande também. Mas acho que o maior é aqui. Acho não, é. Então tem um trânsito de embarcações, tem trânsito de navio e de barquinhos mesmo. E além disso tem barco afundado. Por causa dos furacões. Quando vem furacão aqui e destrói tudo, Ah, é por Afunda. causa dos os furacões? furacões que afundaram esses barcos aqui na Bahia. Ah, e tem até uma construção, lembra o ano passado que Tem. nós viemos? Tem umas construções também no meio do mar. Mas assim, o bom, como nós viemos o ano passado, a gente tem a nossa rota ali no GPS. Então a gente meio que vai seguir essa rota, tô errada ou tá certa? Tá certo? Seguir essa rota. A gente só não sabe dos barcos afundados. Se já tiraram, se mudaram de lugar. Se ainda Vamos ver. tem, Se ainda se tem. tem barcos novos. Não, eram barcos grandes, tipo, É, eu coisa- lembro que era. barcos velhos, assim. Bom, o capitão assumiu o posto dele. Pior que agora eu tô um pouco sem sono. Ó quem apareceu aqui, ó. Dona Florinda. Com a sua touca de seda. Pra não fazer nó no cabelo. Fala bom dia, Léo, pro pessoal. Bom dia. Vou tirar o flash, calma aí. Sim. Dormiu bem, filha? Sim. Até hoje começou a me acordar. Ai, Léa, vamos ter o papai. O que você achou dessa travessia? Gostosa, quando é perto de terra, você ainda sabe que se você quiser parar em algum lugar, você pode parar. E também, como não tem onda, Foi bem fácil, né, filha? zero esforço. Zero esforço? Gostei. E ali? Dormiu a noite inteira, que delícia. Zero esforço. Zero esforço. Dormiu a noite toda, acordou agora. Papai, olha o tamanho daquele prédio. Ele é grande. Aqui a cidade é grande. Aqui é cidade grande, Suva. Quer dizer que tem carro andando por todo lugar? Muito trânsito, carro andando em todo lugar. E aquele prédio lá sozinho no meio lá, ó. Se destaca no meio da cidade, né? Vou mostrar pro pessoal. Vocês vão dar pra ver ali, ó. Ali já tem um barco afundado, ó. 2, pra falar a verdade, ó. Cadê os dois? Ó, um ali e outro aqui, ó. Tem vídeo. Tem muitas bancos de coral, né? Sim, muita bancada de coral, exatamente. Daí os barcos sem querer batem e afundam. É isso mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Acordaram, E montamos uma cabana. montaram uma cabana no meio do cockpit. Vê se pode. Navios. Ali tem outra coisa, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui é um barco afundado. Ó, bem aqui. Me parece alguma coisa afundada também. E aqui uma construção, me parece uma construção. Não dá para entender muito. Mais um alvo ali, ó. Ó. Don't wait
what I'm looking for. And as we grow, I'll keep running till I can't no more. You'll always be the